Fechou. Aqui, ó. Nós vamos trabalhar agora com sais orgânicos. Alguns sais, né, importantes para a gente. Quando eu me refiro a um sal, eu estou me referindo obrigatoriamente a um composto de caráter iônico. Né? Um sal ele tem um cátion e um ânion, tá bom? Os principais sais orgânicos que nós temos, eles vêm de algumas reações que são muito importantes, tá? Então, esses sais orgânicos, eles podem aqui, ó, primeiramente, derivados de ácidos ou ésteres. Esses são os primeiros sais aqui que nós precisamos conhecer e precisamos nomeá-los, tá bom? Então, na química orgânica, predominantemente, nós vamos encontrar as ligações covalentes. São as ligações que vão unir carbono-carbono, carbono-hidrogênio, carbono-oxigênio, que são esses metais. Mas nós vamos encontrar na química orgânica também compostos iônicos importantes para a gente, tá bom? E nesse caso, os sais é quem vão aparecer, ok? Então, como caracterizar sais derivados de ácidos ou de ésteres? De cara, em qualquer uma das duas funções, nós vamos, obrigatoriamente, ao produzi-los, encontrar este pedacinho. Esse pedacinho vai ser o nosso ânion, tá? Então, nós vamos ter esse ânion, ok? Interagindo obrigatoriamente com algum cátion. Esse cátion, que vai interagir com esse ânion, normalmente, tá? Ele vai ser um cátion metálico. Pode ser, tá? Que ele não seja um cátion metálico. Eu posso ter um cátion derivado de uma amina, eu posso ter o amônio ali presente, não tem metais. Mas, no geral, nós vamos ter aqui sais nos quais eu tenho o ânion derivado de ácido ou de éster e um cátion que normalmente vai vir de uma base em uma reação de neutralização. Ou uma hidrólise básica. São reações importantíssimas. Olha aqui, ó. A primeira delas, ó. Ácido, o ácido carboxílico, mais aqui uma base produz sal mais água. Essa é a reação de neutralização ácido-base. Vou recapitular ela. Então, aqui, ó, RCOO, OH, mais uma base, vou usar o hidróxido de sódio, que é uma base muito simples, tá bom? E nós vamos aqui trocar, é uma reação de substituição. Eu vou trocar esse hidrogênio pelo cátion da base. Então, fazendo essa troca, o que nós obteríamos? Aqui, ó, RCOO, percebam, ó, o Na+, mais a água. Esse sal, eu posso representá-lo assim, ó, com os íons já dissociados, e aí, portanto, as cargas precisam ser evidenciadas, ou eu posso representá-lo a partir da fórmula íon. Aí os íons estão juntos, a carga positiva e negativa, ela desaparece, tá bom? É igual NaCl. Eu posso representar assim, ó, NaCl, Na+, mais Cl-, não é verdade? Os íons estão separados. E, pelo amor de Deus, não faz isso. Isso é uma besteira enorme, tá? Isso aqui, ó. Não existe traço entre cátion e ânion. Por quê? O traço representa a ligação covalente. Então, não põe traço entre cátion e ânion, não, que o cara põe fogo na sua prova. Tá? Então, você ou deixa os íons agregados, sem carga, ou você os separa com as carguinhas, mas nunca traços. Então, aqui, qualquer uma das duas representações estaria absolutamente correta. Tá bom? Então, eu estou usando ali a dissociação. Tá? E eu tenho também uma outra possibilidade, que é aquela reação que vocês já viram como saponificação, que é um éster mais uma base. E aí aqui a gente produz um sal mais, eu vou tirar isso aqui, que já está representado, um sal mais um álcool. Recapitulando, nós vamos ter aqui RCOO, OR,
Mais uma base, vou usar o hidróxido de sódio de novo e eu vou fazer uma troca que já é conhecida. Aqui, ó. O Rzinho sai, o cátion metálico o substitui, de tal forma que eu vou ter R, C-O, O menos, o N a mais, mas nesse caso o álcool. Ou seja, eu estou percebendo que em ambos os casos, tanto ácidos quanto ésteres são, né, matéria-prima, são reagentes para a síntese desses sais que apresentam essa fórmula geral. Tá bom? Então, os sais orgânicos são espécies nos quais ou o cátion, que vai ser muito raro para a gente, tá? Mas principalmente o ânion tem uma cadeia carbônica, tá bom? Então, esses sais, eles vão aparecer para a gente mais à frente, principalmente, ao estudarmos, né, propriedades físico-químicas e reações. Vamos falar das interações íon-dipolo, do comportamento dos sabões, da formação de micelas, tem milhões de coisas legais ainda a serem trabalhadas, tá? Nesse momento, o que nós vamos fazer é nomear esses sais, porque a fórmula geral é essa, mas como nomear esses sais, tá bom? E a nomenclatura, gente, ela é bem tranquila, sabe por quê? Porque, ó, deixa eu apagar aqui. Na hora da gente nomear esses sais, nós vamos nomeá-los como se nós estivéssemos nomeando ésteres. Então, a nomenclatura ela vai ser bem tranquila. Tá? Nós vamos ter aqui, ó, esse pedacinho, que é o ânion, tá? Com a terminação oato, de, que é a nomenclatura de éster. Tá? E aqui nós vamos ter o nome do cátion. O nome, né, do metal ali presente nesse cátion. Ok? Nome do metal ou nome do meu cátion. É assim que nós nomeamos esses sais. Por exemplo, tá? O mais importante de todos, ó, ou o mais comum de todos os sais. CH3, C-O-O, OH. Calma aí, tá? Isso não é um sal. Eu vou reagir isso aqui com uma base. Eu só vou fazer nesse caso, tá? Aliás, não, vou fazer nos dois. Eu tenho aqui com uma base. Então, nós vamos ter aqui, ó, CH3, C-O-O, ONA, mais a água. Como é que eu chamo esse ácido? Esse ácido aqui é o mais conhecido de todos, né? É o ácido etanóico, que é também o ácido acético. E aqui eu tenho o hidróxido de sódio. Como é que eu vou nomear esse sal? A terminação dele é oato, tá bom? Então, nós vamos ter aqui, com 2 carbonos, et, né? Então, vai ser o etanoato de sódio. Percebam que a nomenclatura é a mesma de éster. Né? Se aqui eu tivesse um CH3, por exemplo, seria etanoato de metila, não é verdade? Assim que nós nomeamos os ésteres. Então, a nomenclatura ficou igualzinha. Então, seria, não é? Etanoato de metila, propila, isopropila, qualquer coisa que seja. Não é? Mas, aqui, eu só vou citar o metal depois. Ó, se fosse um éster, ó, exemplo. Imaginem esse éster aqui, ó. CH3, C-O-O, O, CH3, mais NaOH. Então, nós teríamos aqui CH3, C-O-O, O, Na. Percebam que o sal é o mesmo, ó. É o mesmo sal de cima, tá bom? Como é que eu chamaria esse éster aqui? Isso é um éster. Como é que nós vamos nomeá-lo? Ficaria pra gente etanoato de metila. Esse éster aqui nós já sabemos nomear. E como é que eu nomeei esse sal? Olha lá, mesma coisa do éster. Só que ao invés de um metil, eu tenho sódio no lugar. Então, isso aqui seria, olha lá, o etanoato de sódio. Né? O nome é o mesmo nome de cima. Tá bom? Ou seja, nós vamos usar o ato para esse pedacinho, o ato de e o nome do cátion que ali estiver. Sódio, potássio, né, césio, cálcio, não interessa, tá bom? Então, é assim que nós vamos trabalhar com esses sais derivados de ácidos ou de ésteres, combinado? Então, vamos lá, vou passar mais uns exemplozinhos
para a gente fechar esse pedacinho, tá? Aqui, só para complementar, esse ânion aqui, ó, esse ânion, vindo de ácido ou vindo de éster, tanto faz, tá? Ele é chamado de grupo carboxilato. Carboxilato é o nome desse grupo, genericamente ali representado, tá? Carboxilato é o nome genérico para aquele pedaço negativo, que vem de ácido ou vem de éster, tanto faz, tá bom? Então, nós vamos nomear esses sais dessa forma. Agora, vamos trabalhar com mais uns exemplozinhos para que a gente feche tudo isso, tá bom? Então, estou apagando, vamos lá, mais alguns para a gente encerrar esse pedaço, ok? Mais alguns aqui, ó. Exemplo. E aí, exemplo 3, né? Eu vou já começar a usar a fórmula de linhas, tá bom? Aqui, ó. C-O, O, e aqui com o potássio. Como é que nós vamos nomear esse composto? Né? A cadeia principal é esta, claro. Com quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, como é que nós vamos nomear esse composto? Mesma coisa, gente. 6 carbonos, X. Ligação simples entre os carbonos. O ano. Qual que é a terminação da cadeia? O ato. Então, hexano, ato, D. E agora eu cito o meu cátion, que é o metal, que nesse caso é o potássio. Ok? Então, é assim que nós vamos nomear os sais derivados de ácidos ou derivados de ésteres. Tá? Mais um exemplo. Ó. Exemplo 4. E aí, deixa eu introduzir aqui, por exemplo, algumas variáveis. Ó. Eu vou colocar ramificação e vou colocar uma dupla ligação. E aí vocês vão perceber que não tem nada de diferente, tá bom? Aqui carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tem ramificações. Tem um metil no 4 e metil no 5. Então, como é que nós vamos escrever isso? 4,5 dimetil. Beleza. Agora, 8 carbonos na cadeia principal. Oct, não é? Então, aqui eu vou escrever embaixo, tá, gente? Mas a gente não esquece que é uma nomenclatura só. Então, vamos lá. Oct, eu preciso dizer onde a dupla está. Ela começa no 5º carbono. Então, oct, 5N. Qual que é a terminação agora? O ato. O ato de, nesse caso, o sódio. Tá? Então, nomear sais é muito parecido com a nomenclatura de ésteres. Então, se eu sei nomear ésteres, eu sei nomear os sais que aqui vão aparecer. Tá bom? Não aparece nada de diferente. Inclusive, eu acho até mais fácil nomear esses sais do que nomear os ésteres. Por quê? No éster, muitas vezes eu tenho que saber o nome do grupinho aqui, né? Isopropil, terbutil. Aqui não, vai ser um cátion e você simplesmente dá o nome que ele tem que receber como elemento químico, tá bom? Então, é isso. Em relação aos sais derivados de ácidos, é isso que a gente tem que fazer. De ácidos e ésteres. Agora, a gente vai para uma outra possibilidade. Não mais de ácidos, mas de ésteres, mas derivados aqui de álcoois. E vocês vão ver que é muito parecido, tá? Então, vamos lá. O que fazer no segundo caso? A mesma coisa, tá bom? Então, aqui nós temos, ó, sais derivados de álcoois. Ok? E aqui nós vamos, né, mostrar as reações que esses sais são produzidos posteriormente, tá? Mas o que me interessa aqui, ó,
Vocês lembram, né, de álcoois, claro, né, uma função importantíssima. Nós temos aqui, ó, ROH. Isso para a gente é um álcool. O que nós vamos fazer? Aqui, ó, nós vamos tirar o hidrogênio da hidroxila e nós vamos colocar aqui um cátion. Então, quando eu faço, né, essa troca simples, eu passo a ter um sal ali dentro. Tá? Então, ROH seria um álcool e nós vamos fazer a troca. Nós vamos obter exatamente isso aqui, ó. RO menos mais um cátion. E aí pode ser o Na, o potássio, o cálcio, qualquer outro, tá? Mas o esquema vai ser o mesmo. Isso aqui, ó, é um sal. Não é verdade? Porque eu tenho um cátion e tenho um ânion interagindo. Então, o álcool, né? Nós, ao nomearmos álcoois, nós usamos qual terminação? Ol. Etanol, butanol, hexanol, não é verdade? E por aí vai. Quando eu for nomear os sais, o álcool não termina com ol? Termina. Coloca o ato no final. Só isso, tá? Então, a nomenclatura dos sais que vem de álcoois, ela praticamente é a mesma nomenclatura do álcool. É só colocar o ato no final. Por exemplo, ó, vou para o exemplozinho mais simples, ó. Esse sal, ó, desculpa, esse álcool é o álcool mais importante de todos para a gente, que é o etanol, não é? O álcool combustível, o álcool solvente, usado na asepsia, né? Agente de limpeza, né? Desinfecção, né? Está presente aí no álcool 70%, que a gente só não está bebendo porque faz mal, porque a gente está passando praticamente no corpo todo, né? Então, olha o que nós vamos fazer. Eu vou pegar um sal que vem do etanol. Então, eu vou tirar esse Hzinho e vou colocar um cátion. Eu vou colocar o Na, gente, mais simples para a gente. Então, eu teria esse aqui, ó. CH3, CH2, ONA. Como é que eu vou chamar esse sal? Aqui, ó. Etanol. Certo? É, etanol. Etanolato de sódio. Olha lá, ao ato. Ok? Ou seja, a nomenclatura é a mesma do álcool, só que com a terminação ato. No caso do sal do éster, a nomenclatura é a mesma do éster, ou seja, terminação ato também. Então, os sais orgânicos, né, eles vão ter a terminação ato como na terminação característica do ânion no qual eles estão presentes. Tá? Então, sais seriam para a gente só esses. Ok? E aí, vamos trabalhar uma outra funçãozinha para que a gente possa fechar tudo isso, tá? Então, sais já foram. Vamos agora trabalhar com as nitrilas, ok? Então, partiu. Deixa eu só limpar meu apagadorzinho e vamos embora. Então, vamos lá. Mais um pedacinho e estamos quase fechando. Ó, aqui vamos falar das nitrilas. O que seriam nitrilas para a gente? Tá? Nós vamos encontrar aqui, ó, tá? Observamos carbono realizando tripla ligação com o nitrogênio. Obrigatoriamente, nós vamos encontrar isso, claro, na ponta de uma cadeia carbônica. Tá? Então, toda nitrila ela vai ter essa fórmula geral. RCN. Ok?
Então, deixa eu até abrir aqui, ó. Nós vamos ter exatamente essa forma geral, RCN ou ARCN. Beleza? Esse grupinho ligado ao grupo C-tripla-N, ele pode ser aromático ou não vai fazer a menor diferença para a gente. Tá? Então, como nomear essas nitrilas? Bem simples, tá bom? Presta atenção no exemplo. Ó. Exemplo 1. Nós vamos aqui, ó, pegar esse composto. CH3, CH2, CN. Tá? Como nomeá-lo? Simples, gente. A cadeia carbônica, ela sempre vai do primeiro ao último carbono, não é verdade? É. Então, aqui, ó. Nossa cadeia carbônica tem 3 carbonos. Inclusive, esse carbono faz a tripla com o nitrogênio, que é o carbono de número 1 para a gente. Não é? Então, nós vamos nomear usando as regrinhas que já conhecemos, colocando nitrila no final do nome. Aqui, ó. 1, 2, 3. Prop. Ligação simples entre os carbonos. O AN. E aí, nós vamos colocar o O aqui, ó. Propano, nitrila. Só isso. Ou seja, vocês estão percebendo que esse pedacinho aqui, ó lá, recebe a nomenclatura de um hidrocarboneto. Não é verdade? Então, eu estou nomeando como se fosse um hidrocarboneto e colocando nitrila no final. Perceberam? Então, nomear aqui, ó, nitrilas, nomear os aletos, não é? Que eu estava falando, ou seja, é exatamente igual nomear hidrocarbonetos. Então, nomenclatura de hidrocarboneto é a base de toda a orgânica. Tá? Exemplo 2. Ó. Deixa eu ver aqui. CN. E eu vou colocar, sei lá, um metil aqui. Ah, sei lá, vou pôr uma dupla também. Estou inspirado. Tá? E como é que eu vou nomear esse composto? Aí você já criou um grau de dificuldade maior. Espera aí, calma. Tá? Começamos da função, está na ponta. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí vamos citar os grupos ligantes. Eu tenho metil no 3, eu tenho metil no 5. Então, como é que nós vamos nomear isso? 3,5, o quê? Dimetil. 6 carbonos. X. Onde é que a dupla está? No terceiro carbono. Então, 3N, não é? 3N. Olha lá, 3N. A gente nomeia como se fosse hidrocarboneto. E coloca o que no final? Nitrilo. Então, ao citar nitrila, eu estou te dizendo que na ponta existe um C fazendo tripla com o nitrogênio. Essencialmente, é isso, tá bom? Então, nomear nitrilas, né, envolve exatamente o que vocês acabaram de perceber aqui, tá bom? O grau de dificuldade, ele seria exatamente o mesmo grau de dificuldade que nós encontraríamos na nomenclatura de hidrocarbonetos. Combinado? Exatamente o mesmo, ok? E aí, vamos para a última função, e aí fechamos tudo, tá? Que seria para a gente os reagentes de Grignard, ok? E aí, matamos esse pedacinho e em breve, não é? Começaremos a parte de isomeria. Nomenclatura, claro, gente, vai exigir um treinamento monstruoso. E isomeria vai precisar de nomenclatura e vai tratar a nomenclatura como algo já sabido. Então, no capítulo de isomeria, vocês vão perceber que os exercícios, o conteúdo em si, vai falar assim, o butanoato de etila, né, é isômero funcional do ácido hexanoico, ou seja, eu preciso desenhar os dois a partir, né, do nome e fazer comparações. Ou seja, o capítulo parte do pressuposto que você já tem essa habilidade, tá bom? E aí nós vamos começar a desenvolvê-la na semana que vem. Entende? Então, lá vamos aqui, ó, os reagentes de Grignard.
Ok? Então, nós vamos, primeiro, aprender a identificar. Como identificar esses reagentes de Grignard? São sais de alquil ou aril magnésio. Nós vamos ter as seguintes fórmulas. R, Mg, X, ok? Mg é magnésio, tá? Ou Ar, Mg, X. Esse X nós já sabemos que se trata de flúor, cloro, bromo ou iodo, não é verdade? Então, esses reagentes de Grignard, eles vão ser muito importantes em reações orgânicas, porque eles vão ser matéria-prima para que a gente faça a conversão de aldeídos e cetonas em álcoois primários, secundários ou terciários. Então, esses reagentes eles são importantíssimos e nós vamos trabalhar muito com essa reação lá na frente. Mas aqui, como nomear esses compostos? Aqui, ó, exemplo. Imagine que você tem CH3MgCl. Ok? Agora, presta atenção no que eu vou fazer. Imagine que você tem aqui o MgCl2. Lá da química inorgânica, como é que eu nomearia esse sal? Esse aqui seria o cloreto de magnésio. Certo? Cloreto de magnésio. Como nomear o composto de lá? Da mesma forma, ok? Bem parecido. Nós vamos aqui, ó. Nome de X mais terminação eto. Igual aqui, ó. Nome de X com terminação eto. D, o nome do ligante que está ali presente. E a palavra magnésio no final. Então, vamos lá. Nome de X. Isso aqui é o cloro. Então, cloro vira cloreto. Cloreto D. Nome do ligante. Ô, gente, como é que se chama esse grupinho pra gente? Ele é o metil. Então, cloreto de metil magnésio. Ou seja, vocês estão percebendo que a única diferença entre a química inorgânica e a química orgânica é que aqui, ó, eu vou inserir o nome do ligante. Olha lá, o nome do ligante. Tá legal? Então, nomear esses reagentes de Grignard é muito tranquilo, desde que eu conheça o ligante que está ali presente, né, na minha cadeia. Que vão ser os ligantes mais comuns, gente. Metil, etil, isopropil, esses grupinhos que a gente trabalha. Não faz sentido nomear ali compostos muito grandes, porque senão o nome do ligante ele se torna algo muito complexo e a gente não tem que saber essa nomenclatura, tá bom? Então, essencialmente, é isso, tá? As funçõezinhas orgânicas